Bem-vindo ao canal Longevidade. Hoje vamos falar da hiperplasia. Mas o que é hiperplasia? A hiperplasia é a produção de células em tecidos e órgãos, fazendo-os aumentar de volume. Esse processo costuma ser natural, como no caso do crescimento das mamas em pessoas do sexo feminino durante a puberdade ou mesmo durante a gestação. No entanto, em determinadas ocasiões, a hiperplasia é um sintoma de que algo não vai bem com o organismo do paciente. Quais os sintomas da hiperplasia? Os sinais de hiperplasia variam de acordo com o órgão ou tecido afetados pelo crescimento mencionado, mas o paciente pode interpretar sintomas como dor, sensação de peso no local e sensibilidade excessiva como um alerta de que pode ser necessário obter ajuda médica. Na hiperplasia endometrial, por exemplo, o endométrio cresce demasiadamente e faz com que a paciente tenha ciclos menstruais dolorosos com sangramento excessivo. Por sua vez, a hiperplasia da próstata faz com que essa glândula que só os homens possuem, cresça consideravelmente. Isso causa sintomas que vão desde dor ao urinar até a sensação de que a bexiga nunca está totalmente vazia. Hiperplasia tem cura? Na maior parte dos casos, sim. Dependendo de onde se instala, a hiperplasia pode ser uma condição natural do corpo, que não requer tratamentos ou intervenções médicas. No entanto, quando a hiperplasia causa dores, incômodos e até mesmo prejudica a qualidade de vida do paciente, é possível tratá-la e pensar em uma possível cura. Qual é o tratamento para a hiperplasia? O tratamento da hiperplasia vai depender do que a está causando e de que tipo de alteração ela provoca no corpo do paciente. No caso da hiperplasia de endométrio, por exemplo, o tratamento pode ser feito com o uso de medicamentos hormonais para regular a atividade desse tecido. Pode ser realizado também um procedimento cirúrgico chamado de curetagem, que vai requerer a internação da paciente em um hospital para a remoção do excesso de tecido no interior de seu útero. Por outro lado, a hiperplasia prostática benigna ocorre apenas por conta da idade do paciente e não requer tratamento médico. Nos casos em que surge precocemente ou causa uma queda em sua qualidade de vida, dificultando o ato de urinar, por exemplo, a doença é tratada com o uso de medicamentos ou cirurgia. Outros tipos de hiperplasia incluem as verrugas, por exemplo. Caso elas causem incômodos estéticos, é possível removê-las com procedimentos simples, realizados no consultório de um médico dermatologista. Se tenho sintomas de hiperplasia, que médico devo procurar? O paciente com sintomas deve procurar um médico especialista na parte do corpo onde elas se concentram. Se os sintomas surgirem na pele, um dermatologista deve ser consultado, se no útero, um ginecologista e etc. Como é feito o diagnóstico da hiperplasia? O diagnóstico de hiperplasia pode ser feito mediante exames clínicos, exames laboratoriais ou de imagem, como a ultrassonografia, por exemplo. Hoje vamos falar especificamente sobre hiperplasia prostática benigna, HPB, mas antes pedimos sua participação para levar esses conhecimentos às pessoas que sofrem com hiperplasia, se inscrevendo no canal, dando um like e compartilhando em suas redes sociais. Obrigado pelo apoio! Então, esse problema da HPB é basicamente uma próstata aumentada. Os sintomas de uma próstata aumentada afetam sua micção. O fluxo de urina fica um pouco fraco. Você pode perceber que pinga após urinar e talvez tenha a sensação de que sua bexiga não está vazia. Vamos falar sobre isso e, na verdade, há uma bebida que você pode consumir todos os dias para ajudar a reduzir a próstata. Mas mais importante do que o remédio é entender o mecanismo e como você desenvolve esse problema em primeiro lugar. Basicamente, você tem essa próstata logo abaixo da sua bexiga urinária e há um pequeno tubo que sai da bexiga urinária, chamado uretra. A próstata envolve esse tubo e normalmente deve ser pequena. No entanto, quando aumenta, fica maior e pode comprimir o tubo que permite o fluxo de urina. Pode até ficar tão grande a ponto de empurrar para dentro da bexiga urinária, diminuindo o volume de sua bexiga urinária. Toda a quantidade de estrogênio que as mulheres e os homens têm, na verdade, se origina da testosterona. O estrogênio é um subproduto da testosterona, e para converter a testosterona em estrogênio, você precisa da enzima chamada aromatase, que é produzida pelo testículo e também pelas células de gordura. Agora, o excesso de estrogênio aumenta o tamanho da próstata. Isso é interessante porque você provavelmente pensou que seu problema era o excesso de testosterona. Mas se isso fosse verdade, por que a testosterona diminui com a idade nos homens, enquanto o estrogênio aumenta? Como dissemos antes, o estrogênio é um hormônio anabólico, ele faz as coisas crescerem.
Outra coisa interessante é que os níveis de estrogênio intraprostáticos, ou seja, o estrogênio dentro da próstata, não dependem do estrogênio no sangue. Portanto, você não pode realmente descobrir quanto estrogênio você tem na próstata medindo os níveis no sangue. O estrogênio também aumenta outro hormônio chamado prolactina, que também pode aumentar o tamanho da próstata. Fitoestrógenos, certos fitoquímicos em plantas, podem imitar o estrogênio, mas não muito fortemente. Na verdade, muito fraco. Se compararmos o estrogênio humano com o estrogênio de plantas, o estrogênio de plantas é cerca de 10.000 a 140.000 vezes menos potente. Esses fitoestrógenos são encontrados em sementes de abóbora e uma planta chamada só palmeto e até mesmo em certos tipos de soja. Mas o remédio que vamos recomendar para a próstata não é nenhum desses. O que vamos recomendar é focar na inibição daquela enzima que mencionamos. Lembra-se de que falamos sobre a testosterona se transformando em estrogênio com a ajuda daquela enzima chamada aromatase? O que queremos fazer é inibir essa enzima naturalmente. Se você puder inibir essa enzima, terá menos produção de estrogênio e, esperançosamente, poderá encolher a próstata. Coisas que aumentam a aromatase, infelizmente, aumentam com a idade e também podem aumentar com a gordura corporal. É por isso que perder peso é importante. Ela também pode aumentar com a insulina. Na verdade, se você estiver em uma dieta cetogênica, estará muito melhor, porque diminuirá a enzima diretamente, reduzindo a insulina. É por isso que até diabéticos ou pessoas que fazem dietas ricas em carboidratos têm problemas com a próstata. Outra coisa que aumenta essa enzima é o álcool. Ele pode realmente aumentar a produção de estrogênio em seu corpo. Outro é grãos integrais, esses alimentos saudáveis que dizem que você deve consumir, e também a terapia de reposição hormonal ou pílulas anticoncepcionais que você só precisa saber que, assim como o estrogênio, também podem aumentar essa enzima. O que diminui essa enzima é a coisa mais importante que você precisa saber deste vídeo. Primeiro, o consumo regular de vegetais crucíferos como couve, brócolis, repolho e rúcula tem a capacidade de diminuir essa enzima, ajudando a regular o excesso de estrogênio que você tem. Outra coisa que ajudará é cogumelo branco comum. Certifique-se de cozinhá-lo, não o coma cru, porque assim você não obtém efeito algum. Outra opção é a linhaça, embora algumas pessoas tenham receio de que aumente o estrogênio, independente disso não é o mais poderoso. Outro remédio seria o chá verde, mas o maior remédio que vamos recomendar é a casca de limão. A casca de limão contém algumas substâncias muito interessantes que não apenas inibem a aromatase, mas também trazem todos os tipos de outros benefícios, não apenas para a próstata, mas para o corpo todo. Na verdade, a casca de limão contém 5 vezes mais nutrientes do que o suco em si. Além de perder peso com uma dieta cetogênica saudável, reduzir a insulina, consumir vegetais crucíferos e a casca de limão, você pode fazer isso a qualquer momento do dia. Pegue um limão inteiro, coloque-o no liquidificador com um copo de água e misture até obter uma mistura cremosa. Você também pode adicionar de 5 a 10 gotas de estévia líquida para adoçar ou meio a um copo de mirtilos que também apoiam a próstata. Misture tudo e beba como um shake com ou sem os mirtilos. A casca de limão é o mais importante, porque estamos tentando reduzir a aromatase para diminuir o estrogênio e manter as proporções de testosterona mais alta ou normais em relação ao estrogênio. Esses são os passos mais importantes que você pode seguir. Existem alguns outros benefícios interessantes das cascas de limão. Certifique-se de estar tomando medidas para manter sua saúde da próstata, pois é uma parte vital de sua saúde geral. Consulte um profissional de saúde se tiver preocupações específicas sobre sua próstata. Vamos terminando por aqui. Mais uma vez fortalecemos o pedido para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar seu like. Vamos juntos espalhar conhecimento e ajudar nosso próximo. Até mais!